Na escola bíblica dominical de hoje nós vamos estudar qual a verdadeira morada de Deus. Também nós vamos refletir. O templo construído por Salomão em Jerusalém já não tinha mais o mesmo significado espiritual para os judeus do Novo Testamento. Qual era esse significado? Também nós vamos refletir se a pedra angular era a principal pedra de esquina na construção de um edifício. Por que Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, é comparado com esta pedra? No final, nós vamos responder: os apóstolos ainda existem nos dias de hoje? E os profetas da atualidade, quem são? Fique conosco na Escola Bíblica Dominical. É um prazer, uma satisfação mais uma vez poder estar aqui para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020 e nesse trimestre nós estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, e também uma igreja selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o que nós vamos estudar hoje. Se você não é subscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical, você tem também uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição, as canções que são indicadas para serem cantadas na Escola Bíblica Dominical, você tem também lá tanto a música quanto a letra. Os slides que estão ao fundo você pode baixar grátis, também estão lá no nosso site. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual era este fundamento? Qual é este fundamento? Os apóstolos e os profetas aprenderam de Cristo e eles ensinaram o que eles aprenderam de Jesus. Eles testemunharam o que eles viram de Jesus, as experiências que eles tiveram com Cristo, os ensinos que eles receberam de Cristo. Eles então pregaram, ensinaram, evangelizaram e edificaram a igreja primitiva. A verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Veja que a igreja, ela tem como base Jesus Cristo, os ensinos de Cristo, o fundamento de Cristo, o ensino da sua palavra. A igreja está sobre este fundamento e por isso a igreja cresce, e por isso a igreja a cada dia mais tem prosperado gloriosamente, porque Cristo é a sua base. Todos aqueles que procuram fundamentar um grupo de pessoas em outras palavras, em outras revelações, com outros pensamentos que não seja Cristo, eles acabam por um dia caindo, porque não tem Cristo como um fundamento, porque Cristo ele é a rocha, Cristo é a pedra fundamental da igreja, o ensino da sua palavra,
enfim, são riquezas insondáveis, a palavra de Deus para o crescimento, para a prosperidade da igreja na face dessa terra. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, também Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. O primeiro tópico da nossa lição, um edifício espiritual. O santuário judeu foi o tabernáculo que foi construído por Moisés. Depois Salomão, ele construiu o templo, e os judeus tinham uma mente de que Deus habitava no templo, de que Deus habitava ali no templo. E por isso eles tinham o templo como um objeto de orgulho deles. Era orgulho, era tanto orgulho que eles acabaram por discriminar os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus eram discriminados pelos judeus porque não eram judeus. Eles fizeram da casa de Deus, tornaram aquele templo que foi construído para ser símbolo da presença de Deus, eles fizeram do templo um objeto de orgulho e também inimizades com os gentios. Jesus Cristo confrontou o orgulho dos judeus, porque Jesus, através da sua morte na cruz, ele reconciliou tanto o homem com Deus, quanto também judeus e gentios, formando então uma nova humanidade, um novo povo, um novo homem, o qual Paulo assim chamou a Igreja do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 15, está escrito: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Os apóstolos, eles ensinavam a importância que tinha o templo no Novo Testamento e que deveria ser considerado no contexto daquilo que o templo simbolizava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o templo simbolizava a presença de Deus, simbolizava a habitação de Deus, mas não era Deus. Deus ele não habita. Salomão, quando fez a sua oração, ele disse que nenhum templo, que aquele templo não suportava Deus, não suportava ali a presença de Deus. Então, mas os judeus tinham em mente que Deus habitava apenas no templo, e por isso eles se orgulhavam e discriminavam os gentios e desprezavam aqueles que não eram judeus. Jesus Cristo personificou em si mesmo o significado do templo, dizendo que agora a igreja é o seu corpo e é também o templo de Deus, onde ele habita mediante o seu Espírito. Por isso requer santidade do seu corpo. Jesus Cristo, então, morrendo na cruz do Calvário, trouxe para si, dizendo que agora que agora a igreja seria o seu corpo e que ele habitaria agora na igreja. E na igreja como um corpo e também individualmente mediante o seu Espírito no interior de cada um que vinham se arrependendo-se dos seus pecados, convertendo-se a Cristo, tornando-se um novo homem, agora Jesus Cristo habitando nesta nova pessoa. Afinal, Deus ele não habita em lugar feito por mãos humanas.
Deus habita na sua casa, na casa que ele fez no homem, para ser a habitação dele, para ser a morada dele. Como cristãos de casa, que tipo de casa nós estamos edificando para o Senhor, como cristãos que nós somos? Será que nós estamos santificando a casa de Deus, que é o nosso corpo? Nós estamos cuidando, nós estamos zelando desta casa? A resposta relaciona-se, é claro, com o exercício do nosso espírito. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Veja que Deus, ele habita no homem. O homem deve ser a morada de Deus. Deus, ele criou o homem, ele formou o homem para ser a sua morada, para ser a sua habitação. Deus não habita dentro de quatro paredes. Deus não habita em um lugar feito por mãos humanas. Deus habita no homem. A igreja é a habitação de Deus, individualmente o corpo, individualmente o interior de cada homem que se converte a Cristo, de cada homem que torna-se um novo homem. Deus está ali habitando na sua vida, porque deve ser esta a habitação de Deus, o interior do novo homem que se converte ao Senhor. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas construções, caracterizada a primeira a ser assentada no edifício, formando então um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando então essa construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência ao fundamento da construção. Hoje, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Na Bíblia Sagrada, a pedra angular é simbolicamente representada por Jesus Cristo. Então, Jesus deve ser essa pedra angular que traz fortaleza, que fortalece, que através dela podem ser colocadas outras pedras. Então, na Bíblia Sagrada, essa pedra é simbolicamente Cristo, o Filho de Deus. Veja que o salmista, no Salmo 118, versículo 22, ele disse que os construtores rejeitaram o mais importante elemento na construção do templo espiritual. Então, qual é o mais importante no templo, na casa espiritual? Toda a casa espiritual do homem, ela precisa ter Jesus Cristo para que ela seja bem edificada, para que ela seja fortemente edificada. Jesus precisa ser o fundamento da casa espiritual de cada homem. Se fundamentar uma casa espiritual em pensamentos humanos, em ideologias, em filosofias, enfim, essa casa ela não vai suportar e ela vai com certeza cair. Mas quando nós edificamos a nossa casa espiritual, quando nós edificamos a nossa vida espiritual na palavra de Deus, em Cristo Jesus, o que acontece? Essa casa, ela é fortalecida, ela é bem solidificada, porque Cristo está no fundamento desta casa espiritual. Portanto, uma pedra angular na construção de um edifício, ela é a base sólida
que necessita para conseguir chegar à altura programada e não cair. Para um cristão, Jesus Cristo é essa base fundamental e principal na qual se assenta toda a construção da igreja, formada por todos aqueles que creem na palavra de Deus. A igreja, ela é formada de todos aqueles que creem na palavra de Deus e fundamenta a sua vida espiritual em Cristo Jesus com a sua gloriosa palavra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal, a pedra da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Veja que os judeus, eles reprovaram, eles não aceitaram essa pedra, eles não aceitaram a rocha que é Cristo, porque Cristo seria a rocha de cada judeu, recebendo ele na vida deles, como aceitando que a partir daquele momento agora Cristo entraria na vida deles, mas eles rejeitaram a pedra que os edificadores edificaram. O significado da palavra, esse é o segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. O significado da palavra apóstolo vem do grego, enviado ou mensageiro. Nesse sentido, Jesus foi o primeiro apóstolo. Ele foi enviado do Pai para salvar a humanidade. Portanto, o apóstolo, ele tem a missão de Cristo. A missão de Cristo, construir a igreja com o alicerce, com a palavra de Deus, que é Cristo. A palavra de Deus, por isso, o fundamento de uma verdadeira igreja é Cristo. Portanto, a missão do apóstolo deve ser a missão de Cristo. Qual foi a missão de Cristo? Fundamentar uma igreja. Cristo, ele então deu essa autoridade aos apóstolos e eles foram e ensinaram a palavra de Cristo, fundamentando uma igreja na palavra que Cristo havia ensinado para eles. Os 12 discípulos de Jesus, eles foram escolhidos, separados e enviados por ele, para que eles fundamentassem a sua igreja no seu alicerce, que é a palavra de Deus, que era a sua palavra, que eram as experiências, os testemunhos que eles viram de Cristo. Então esses apóstolos foram testemunhas oculares do ministério de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Perceba que existia a posição, embora nós não é possível, às vezes, nós tirarmos a função, separarmos a função de uma autoridade, de um nome. Mas aqui, concernente à palavra de Deus, nós vemos que existiu a posição de apóstolo e também a função dos apóstolos. Perceba que existiu isso e existe até hoje. Ou seja, existe a função dos apóstolos, mas a posição de apóstolos, ela já existiu e já não existe mais a posição, mas existe sim a função. Jesus confiou aos seus apóstolos instruírem a igreja primitiva com os seus ensinos. O apóstolo Paulo, como apóstolo dos gentios, ele disse: o que eu aprendi do Senhor, isso também vos ensinei. Veja que os Judas Iscariotes, ele traiu a Cristo, se suicidou e agora eles estavam em 11 e era necessário, segundo eles, segundo o pensamento deles, que alguém ocupasse a vaga de Judas.
em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, eles se reúnem e eles buscam agora qualificações para que fosse então eleito uma pessoa para ocupar a vaga de Judas. Eles disseram: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, continuando a ler, nós vamos ver que eles encontraram dois homens, José, chamado também de Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e também o Matias. Fizeram uma oração, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que ocupou a vaga de Judas. Depois desses 12 apóstolos, apenas o apóstolo Paulo, ele defendeu o seu apostolado, dizendo que ele era tanto apóstolo como doutor dos gentios. O Antigo Testamento, os ensinos e os exemplos de Cristo foi o fundamento usado pelos apóstolos para fundamentar a igreja primitiva. Então eles não só ensinavam o que eles haviam aprendido de Cristo, como também eles testemunhavam aquilo que eles viram Cristo fazer. Os apóstolos receberam uma doutrina diretamente de Cristo, portanto, assim, como não se pode mexer na pedra angular, depois que a pedra é colocada em um edifício, não se pode mexer naquela pedra, também não se pode violar o fundamento da igreja, que é a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, ela não pode ser substituída por nada. Nada pode substituir a palavra de Deus, nem um testemunho, nem sonhos, nem revelação, nem uma canção, nem anjos e nem mesmo uma profecia pode substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre a palavra de Deus. Ela está à frente de tudo isso, do testemunho, dos sonhos, das canções, das profecias, dos anjos. Veja que Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, do capítulo 1, versículos 6 a 9, ele disse assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rápido aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que eles pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Qual o evangelho que o apóstolo Paulo pregava a não ser a mensagem da cruz? Qual o outro evangelho que o apóstolo Paulo pregava a não ser Jesus Cristo, Salvador do mundo, que transforma vidas, que leva as pessoas a um pensamento diferente, a uma nova pessoa, uma mudança de vida? Este era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. E agora veja que os Gálatas, os crentes que estavam lá na Galácia, esses crentes, eles estavam sendo perturbados por outras pessoas que anunciavam um evangelho diferente daquele qual Paulo pregava, que era a verdadeira palavra de Deus. Quantas pessoas em nossos dias não estão a pregar um evangelho diferente? Quantas pessoas estão querendo reunir multidões de pessoas pregando outras coisas, pregando heresias, pregando coisas que não salvam, falando de muitas outras coisas que não é a palavra de Deus.
Porém, a nossa pregação deve ser sempre o evangelho genuíno, a palavra de Deus sem mistura, pura, verdadeira, que transforma, que renova, que purifica, que dá esperança para o homem que se converte a Cristo, o Senhor da glória. Como mediadores de Cristo e responsáveis por anunciar o evangelho, todo cristão é um mensageiro enviado para proclamar as boas novas da salvação e representar a causa de Cristo diante do mundo. Nesse sentido, vemos que nós também somos apóstolos, porque nós temos esta mesma função de pregar o evangelho, temos também essa mesma função de anunciar a salvação, de fundar igrejas, enfim, de anunciar a salvação ao mundo. Então, como a palavra mensageiro, ela traduz o termo apóstolo nesse sentido, e apenas só nesse sentido existem apóstolos hoje. Esses apóstolos são todos os cristãos que faz esta função. Por outro lado, apóstolos que exercem o ministério e o ofício apostólico, sobre os quais repousam a liderança da Igreja de Cristo na terra, não existe mais. Ou seja, a posição de apóstolo, ela não existe mais. Existe a função de apóstolos, o qual a igreja cumpre verdadeiramente nesta terra. A palavra profeta vem do grego, que significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem que a frase está em Efésios capítulo 2, versículo 20, nos leva a entender tratar dos profetas da igreja e não os profetas do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento a salvação dos gentios e as promessas dadas ao povo de Israel, as quais também pertencem a eles, estavam ocultas em Deus e foram reveladas no Novo Testamento pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então veja que os profetas do Antigo Testamento, eles entregavam a mensagem deles para o povo de Israel e não tinham eles esta revelação, a revelação de que Jesus Cristo salva o homem. Essa revelação, ela estava oculta em Deus e ela foi revelada aos profetas do Novo Testamento, que anunciavam o evangelho, que pregavam a salvação para os gentios. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre os profetas quando Deus tinha uma mensagem para Israel. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas que aceitam o Espírito Santo na sua vida. E agora, inspirados pelo Espírito Santo, os profetas do Novo Testamento pregavam a mensagem que estava oculta no Antigo Testamento e agora revelada no Novo Testamento, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vale lembrar que nós estamos falando também de profetas e não de dom de profecia, que é uma outra coisa. Um crente profeta, ele anuncia a mensagem revelada nas Escrituras Sagradas. Porém, um crente, ele pode ser usado quando Deus quiser, no momento que quiser, para quem ele quiser, para entregar uma mensagem de exortação, uma mensagem de consolação, uma mensagem de edificação.
Veja que em Efésios capítulo 3, versículos 4 a 6, Paulo disse: por isso, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então veja que os profetas, eles pregam uma mensagem já revelada. O dom de profecia vem sobre a pessoa quando Deus quer e ele entrega a mensagem do Senhor. Portanto, quem é usado por Deus com o dom de profecia, ele não é particularmente nomeado ou tem a posição de um profeta porque ele entrega uma profecia. Ele pode ser um profeta porque ele prega o evangelho, porque ele anuncia a salvação e não porque ele tem um dom de profecia. O tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. Na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, do versículo 4, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então a casa espiritual, a igreja do Senhor, ela cresce, ela é edificada com as pedras vivas. Pedras vivas são aqueles que pertencem a Cristo, que faz parte do corpo de Cristo. Individualmente, cada um, ele deve ser a igreja. Eu preciso ser uma igreja, você precisa ser uma igreja. Nós somos pedras nesse edifício chamado corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então veja que esse versículo ele revela o desejo do Senhor. O desejo do Senhor ter uma casa espiritual. Essa casa espiritual é o homem, porque Deus não habita em locais, Deus não habita em construções, em edifícios feitos por mãos humanas, mas ele habita na casa que ele formou. Deus não habita em uma casa, então, feita por mãos de homens. Deus quer habitar na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que quiserem. Também ninguém é obrigado. Toda edificação precisa de um fundamento. E na edificação da igreja, o fundamento é Cristo. Deve ser Cristo. Pedro recebeu a revelação de Deus de que o Senhor é Cristo. Jesus disse que a igreja seria edificada sobre esta rocha. A igreja deveria ser edificada sobre essa pedra fundamental, a pedra principal, a pedra angular da esquina, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Da mesma forma, o apóstolo Paulo não nos deixou dúvida de que esse fundamento é Cristo. O que cabe a nós hoje é ver como e onde nós estamos edificando. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele disse: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele é o fundamento da igreja. Não é Pedro o fundamento da igreja, não é João o fundamento da igreja, não é qualquer um outro santo feito de barro, de madeira, de ouro, de papel. Não, o fundamento da igreja é Cristo Jesus, que na cruz entregou a sua vida para salvar a humanidade. Não foi Pedro que morreu na cruz para salvar o homem. Não foi João que morreu na cruz para salvar o homem. Não foi Maria que morreu na cruz para salvar a humanidade. Jesus entregou a sua vida por todos aqueles que o recebem agora como Senhor e como Salvador e como Senhor da sua vida.
É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto. Então não pode colocar um outro fundamento, não pode trocar esse fundamento. Já está posto o fundamento. Qual o fundamento? Cristo Jesus, o nosso Senhor. O edifício de Deus é uma questão de vida. Nós estamos tratando aqui de vidas, de pessoas, de almas humanas. Para que a casa de Deus possa surgir, nós cristãos precisamos crescer em vida. Quando nós crescemos em vida, a casa de Deus cresce, a casa de Deus prospera, porque nós estamos crescendo em vida, a vida que nós recebemos de Cristo, a paz que nós recebemos de Cristo. Pela regeneração, nós recebemos uma semente divina na nossa vida. À medida que temos contato com a palavra de Deus, nós somos regados, essa semente vai sendo regada, essa semente vai crescendo à medida que nós vamos estudando a sua palavra, à medida que nós vamos regando com a oração, com a palavra de Deus, com uma vida de santidade. Essa vida vai crescendo, a lavoura de Deus vai tendo um crescimento grande. O resultado é uma casa espiritual para Deus habitar. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus é que dá o crescimento. E de que forma que Deus dá o crescimento? Quando esta pessoa reconhece que ele é uma casa para ser edificada para Deus, que ele deve ser uma casa espiritual, então ele se preocupa com isso e começa a trabalhar o seu interior para Deus, começa a mudar de vida, lendo a palavra de Deus, procurando colocar em prática a palavra do Senhor, tendo comunhão com o Senhor a cada dia. Ele vai então fazendo com que esta casa espiritual a cada dia mais se santifique para a morada do Senhor. A primeira epístola de Pedro nos mostra que pela regeneração é que nós entramos no reino de Deus. Por meio desta regeneração, também o Senhor nos fez pedras vivas para sermos edificados, casa espiritual, sobre a rocha que é Cristo. Além disso, nós somos nação santa, nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. É a fonte de tudo isso, é a regeneração, é a transformação que nós obtivemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos regenerou e o nosso fundamento agora é Cristo, que veio transformando a nossa vida através da sua palavra. Sem essa palavra, sem esse fundamento, não era possível existir uma igreja que adorasse a Deus, que glorificasse o Senhor. Então, de acordo com os escritos de Pedro, não somos uma nação comum. Nós temos a vida de Deus. A vida de Deus nos mostra que somos uma nação santa, separada, que nos liga a Ele. Tornamos-nos a sua propriedade exclusiva. Somos propriedades do Senhor. E Ele quer tirar de nós os elementos naturais. Ele quer fazer de nós homens espirituais a cada dia. E até mesmo Ele quer tirar tudo aquilo que prejudica esta casa espiritual. Ele quer tirar tudo e fazer uma casa santa, uma casa que ele possa morar. A partir desta regeneração, nós já não pertencemos mais a Satanás, não pertencemos mais ao mundo, pertencemos ao Senhor. Nós somos comprados por Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz que nós somos comprados por um bom preço de sangue. Jesus morreu
por nossos pecados, e agora nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós bendizemos a Deus, porque o Senhor transformou a nossa vida. Já não somos mais um homem, que vive uma vida de pecado, porque nós somos renovados, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família.